Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria vê-los, uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, acompanhando a leitura na tela. Palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. O nosso tema é o serviço cristão. O serviço cristão é a palavra pela qual ou sobre a qual vamos meditar. Como sempre, o sermão, a pregação tem uma verdade central, que, como sempre tenho dito, nós não podemos assimilar e guardar na mente toda a pregação, mas ela tem um núcleo, um miolo, que eu chamo de verdade central. Essa verdade central a gente tenta guardar, tá bom? Tenta guardar. Um pregador disse que nós falamos coisas que ajudam os crentes a levarem a verdade que ouviram para casa, que é a ilustração. Ele disse, a ilustração é como um cesto dentro do qual a pessoa leva a verdade para casa. Porque você ouve a verdade, mas como é que você vai levar para casa? Aí você tem um cesto, onde você coloca, né? E essa verdade é aquele pouquinho. Se você vai no campo, no laranjal, você não pode colher todas as laranjas, mas leva uma cesta e colhe uma meia dúzia e leva para casa, é isso. Certo? Não leva tudo. Se você for excepcionalmente com uma memória, pode levar tudo, mas não é isso. Leve um pouquinho. Os crentes são convocados a cumprir ações no interesse de Jesus, que é o serviço cristão. Cumprir ações no interesse de Jesus. Eu vou ao mercado, eu compro frutas no meu interesse. Mas eu posso entregar um folheto no interesse de Jesus, porque aquilo interessa a Jesus, que aquela pessoa leia um pedacinho da palavra de Deus. Então, no interesse. Eu posso orar por meus problemas, por minha doença, mas posso orar pela doença do meu vizinho. É no interesse de Jesus que eu ore pelo meu vizinho. Então vamos prosseguir. Os crentes são convocados a cumprir ações no interesse de Jesus. Isso que é o serviço cristão. O que nós fazemos porque interessa a Jesus. Ok? Então vamos prosseguir. O serviço cristão é o conjunto de ações que os crentes devem realizar por obediência a Jesus, segundo capacitação do Espírito Santo, por meio dos dons por Ele concedido, através dos dons por Ele concedido. Realizamos coisas no interesse de Jesus, capacitados, porque o Espírito nos concedeu os dons. Jesus enviou os discípulos a pregar, ensinar e curar. Em Mateus 25, Jesus menciona pessoas que devem ser alvo do cuidado dos crentes, que são os famintos, os sedentos, os desabrigados, os sem roupa, os enfermos e os presos. Dar alimento a um faminto é do interesse de Jesus. Jesus é interessado nisso.
Dar uma palavra de ânimo a uma pessoa triste é do interesse de Jesus, é serviço cristão. Encorajar um desencorajado, confortar um triste, socorrer um ferido. Isso é do interesse de Jesus. Jesus falou: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste. Então, Jesus falou: quando fizeste a um desses pequeninos, fizeste a mim. Tá. Então, se nós socorremos um doente, é como se estivéssemos socorrendo ao próprio Jesus. Jesus falou isso. Tá? Continuando, os apóstolos insistiram com os crentes para praticarem o serviço cristão. Esse apelo é ainda dirigido a todos os crentes. Aqueles apelos que os apóstolos dirigiam à igreja, esses apelos são dirigidos a nós, a todos nós até hoje. Então, nós vamos avaliar sobre o que depende essa realização. A realização do serviço cristão depende de certas coisas. E é essas coisas que nós vamos ver. Primeiro, a realização do serviço cristão depende das características produtivas dos crentes. Ele diz, Paulo: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ser firme, ser constante, ser abundante é característica daquele que realiza a obra do Senhor. Então, a realização do serviço cristão depende das características produtivas dos crentes. Por que não se realiza bastante o serviço cristão? Porque o serviço cristão é minguado. Porque pouco se faz no interesse específico de Jesus. Faz-se porque não há firmeza, porque não há constância e nem há abundância de vontade. Então, o apóstolo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, a realização da obra do Senhor depende da firmeza, da constância e da abundância. 2 comentários. Firmeza significa colocação em posição definida, constante. Não é como um barco à deriva. Isso é a firmeza. Vocês viram nos noticiários que um navio se chocou com a ponte Rio-Niterói. Aquele navio não estava ancorado, ele era um navio livre no mar. Ele não tinha firmeza. Então ele era levado pela correnteza do mar, pelo vento, e ele foi levado. Quer dizer, isso não caracteriza o crente que faz a obra do Senhor. Aquele que vai de um lado, vai para o outro. Eu conheci cristãos que foram crentes batistas, depois foram adventistas, e depois foram para os testemunhas de Jeová, alguns até foram para o candomblé. Isso não serve para o serviço de Deus. Sem firmeza. Que está indo de um lado para o outro. Paulo fala, levados como alguma coisa por todo vento de doutrina. Todo vento de doutrina. Não parece, não parece. Mas muitos grupos que ensinam a religião e grupos cristãos estão desviando totalmente o que Jesus ensinou. Uma igreja estava dizendo, venham para receber o perfume santo de Jesus. Jesus nunca iria aprovar isso. Então eles compram óleo no supermercado, colocam nos vidrinhos, colocam ali algum produto barato comprado em alguma perfumaria, aquele óleo fica perfumado, e eles acham que aquele óleo carrega a bênção de Deus.
A pessoa vai lá, paga e recebe uns pingos daquilo na cabeça. Isso é feitiçaria. Já expliquei para os irmãos que a religião, de verdade, ela não usa nenhum objeto da natureza. Não usa óleo, não usa roupa, não usa pano, não usa areia, não usa sal, não usa nada. Por quê? Tito diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se eu quero te abençoar espiritualmente com óleo, eu estou usando o óleo como mediador. Esse óleo está tomando o lugar de Jesus. E não vai funcionar. Não vai funcionar. Pois bem, a firmeza significa, então, ficar na sua posição. Paulo falava, aonde vocês chegaram, fiquem. Vocês não chegaram aqui, não foi com essa compreensão que vocês aceitaram o Evangelho, não foi com essas ideias, com essas informações, então permaneçam, fiquem nessa. Então precisamos de firmeza para realizarmos a obra do Senhor. Em segundo lugar, constante. A palavra constante define aquele que permanece em sua posição. Aquele que mesmo que se afaste do seu posto, volta a ele. Então, o crente, ele muitas vezes muda. Eu conheci um homem que se afastou. Ele era um crente, depois largou tudo para lá e desapareceu. Anos depois, ele estava visitando as igrejas porque ele descobriu um dom. E ele decorava os salmos. E chegava nas igrejas e falava, eu posso recitar o Salmo 120. Eu queria, se o pastor quiser. E ele recitava e agradava a todo mundo e inspirava os irmãos. Então ele ia de igreja em igreja recitando o Salmo. Ele estava realizando a obra do Senhor porque ele produzia alegria com a palavra de Deus. Se você me fala de Deus, traz a palavra de Deus, e você me conforta, porque eu estou triste porque perdi o emprego, mas você tem um texto bíblico que me conforta, você está realizando a obra de Deus, o serviço cristão, que é o confortar e encorajar por meio da mensagem divina. E isso é preciso que a pessoa tenha constância. Se cada dia ela muda as suas ideias, então ela não tem constância. E sejam abundantes. Abundantes são aqueles colocados, o texto significa, colocados acima do além, tá? Além. São descritos por um verbo que define a ação contínua. Então, essa característica é uma característica contínua. O verbo usado é aquele que diz que é sempre aquilo. É sempre aquilo. Você assumiu uma posição diante de Cristo e você não sai daquela posição. Você está ali dentro da doutrina e da prática que você aprendeu. Veja uma figura. Essa figura aí, esse aí é o Pão de Açúcar, é uma montanha que tem lá no Rio. Ao lado você vê o teleférico, que é o bondinho, e mais embaixo você vê a água do mar. O Pão de Açúcar, essa montanha, está ali há milhões de anos. Nunca saiu. Nunca saiu. Está ali. Isso dá ideia da firmeza. Terremotos, tsunamis, não sabemos nesses milhões de anos o que ele sofreu. Os embalos que ele suportou, os impactos que ele suportou. Nós estivemos na Ilha de Páscoa, e eu depois mostrei para os irmãos algumas fotos. Lá eles têm os moais. Os moais são estátuas enormes, com 30 toneladas. E houve um tsunami naquela região. E os moais foram todos para o chão. A firmeza que eles tinham suportava uma determinada força, mas não suportaram a força do tsunami. Os japoneses, empresas japonesas, se comprometeram a ir para lá levantar tudo. E os japoneses fizeram isso. Os moais que você vê na Ilha de Páscoa, se algum dia você puder ir, fica muito longe daqui, mas se você puder ver aqueles moais, aquelas enormes estátuas, aquelas estátuas, elas tinham sido jogadas no chão, não tinha firmeza. A coisa é que o apóstolo Paulo fala que o crente tem que ser
Não como os moais, que não aguentam tsunami, mas como o corcovado. Corcovado é isso, né? O pão de açúcar. Como esse, o corcovado é outro. Como o pão de açúcar que não se abala. Ele é firme. O crente precisa ser firme. Nós precisamos ser, irmãos, para realizar a obra do Senhor, firmes. Sede firmes, sede firmes. Nessa firmeza, nós podemos contribuir para aquilo que interessa a Jesus. O bondinho, o teleférico, para mim, aqui está simbolizando a constância. Desde que foi organizado, nunca parou de funcionar. Todo dia, a minha faculdade de medicina, ela ao lado de onde o bondinho subia, Praia Vermelha. E de manhã, às vezes chegava mais cedo, ou não tinha aula, eu andava alguns metros, chegava no local onde era a estação de onde o bondinho saía. E ficava ali olhando às vezes. Ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Mas ele não saía do seu rumo. Nós devemos ser constantes. Não devemos sair de linha. Hoje os ônibus não circulam. Mas o crente tem que estar sempre ativo. Hoje nós não vamos cantar. Hoje não vamos pregar. A igreja hoje não prega. Os crentes hoje não oram. Não é assim. E a abundância da água do mar. Embaixo você vê o azul, é a água do mar. Você está vendo um pedaço da água do mar, mas aí começa o mar. O Oceano Atlântico faz parte aí. Daí você imagina todo o Oceano Atlântico, que vai até o norte da Europa, né? Até a Noruega, sei lá. Então, esse é a abundância. É a plenitude. Isso tem que representar, então, a posição do crente diante do mundo e diante da obra. Ele é firme, ele é constante e ele não termina, ele é abundante. O bondinho Pão de Açúcar tem 110 anos e é o teleférico mais antigo do mundo. Já recebeu 50 milhões de visitantes. Tá, fala aqui para todo mundo ouvir. Não, fala aqui. É uma informação, porque eu estou falando com poucas informações. Esse que é constante, que vai e volta. É que o bondinho fez 110 anos, agora em 27 de outubro de 2022. E ele é o teleférico mais antigo do mundo em funcionamento e já recebeu aproximadamente 50 milhões de visitantes. É isso. Coisa, né? Aí você está olhando ali. E a palavra que o apóstolo Paulo usa, ela se adequa a essa situação do bondinho aí. Então nós precisamos ser assim, constante. Quantos anos são? 110 anos. Então há 110 anos não parou. Né? Não parou. E o mar está lá abundante. E a montanha está no lugar, os geólogos dizem, está ali há milhões de anos. Nunca saiu dali. Assim deve ser a posição do crente. Assim deve ser a posição do crente, sua firmeza. Rick Warren falou que o pai dele foi um grande evangelista. E gostava muito de evangelizar. Gostava muito de ganhar pessoas. E o tempo foi passando e ele sempre cuidando, evangelizando, até que ficou velhinho e ficou doente. E quando ele estava na cama, ele entrou naquele estado de não... Perdeu um pouco a consciência. Eu li o pastor... Deixa eu contar uma história junto dela. O pastor Daniel contou de um homem que... era rico, tinha dinheiro, e ele estava na cama para morrer, e ele abraçava o saco de dinheiro. E ficava lá. Depois ele parecia que tinha morrido, soltava. Aí vinha alguém e tirava a sacola de dinheiro. Aí ele acordava. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Me dá meu dinheiro. Aí a pessoa trazia o dinheiro, ele segurava a sacola e ficava... Então era isso. No caso do que nós estamos aqui analisando, nós
pensamos na pessoa que pode até o fim da vida. Então esse irmão, ele não falava, me dá meu dinheiro. Ele fala assim, quero ganhar mais uma alma para Jesus. A voz já não saía. Ele já estava no finalzinho. E chegava bem perto. Eu quero ganhar mais uma alma para Jesus. E morreu falando isso. Isso é o que o apóstolo Paulo está falando. Firmeza, constância, abundância. Vamos prosseguir então o meu segundo argumento. Eu falei dessas características de produção, que é a firmeza, a segurança, a abundância. Colocamos lá. A realização do serviço cristão depende de motivação causada pelo conhecimento da glória de nosso destino final. Essa passagem começa com a conjunção portanto. Portanto significa que o que eu estou falando está ligado a algo que está atrás. No capítulo 15 de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala da ressurreição. Ele discute toda a questão da ressurreição. No finalzinho, quando vai chegando no final do capítulo, ele fala da volta de Jesus. Ele coloca o serviço cristão em conexão com a volta de Jesus. Quer dizer, quando você evangeliza uma pessoa, você está fazendo uma coisa que está ligada ao evento futuro, à volta de Jesus, a parousia. Então o apóstolo Paulo fala aqui, ele diz que a realização do serviço cristão depende de motivação causada pelo conhecimento da glória de nosso destino final. Ele fala, portanto. Então, estou recordando, mas essa palavra, portanto, está ligando duas coisas. Continuando, olha bem, nossos comportamentos são determinados por aquilo que esperamos em relação ao nosso futuro. Se esperamos que Jesus vai voltar, isso implica um comportamento nosso. O nosso comportamento, geralmente, é um comportamento que não demonstra que a gente acredita que Jesus está voltando. A gente fala muito da volta de Jesus, fala de arrebatamento, fala de muita coisa, mas o comportamento não reflete isso. Vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu tinha 10, 11, 12 anos, eu pensava no meu futuro. Eu idealizava o meu futuro. Como é que vai ser o meu futuro? Então eu pensava numa profissão. Aí quando eu me lembrava que no futuro eu queria ter uma profissão, isso me levava a querer estudar mais. Então, muda o meu comportamento. O que eu penso me leva a um comportamento. Se eu penso que no futuro eu não quero ser o homem do campo, não é que eu não era feliz. Outro dia eu estava falando para você, mas eu podia estar no campo até hoje. Plantando laranja, plantando mandioca, podia estar até hoje. E poderia estar criando minha família. Mas o meu plano era ter uma profissão. Eu sabia que ia mecânico, engenheiro. E o meu comportamento era baseado no meu plano de futuro. Por isso eu estudava. Há pessoas jovens que vivem sem um plano de futuro. Olha, se não temos um plano para o futuro, a gente não precisa fazer nada, a gente não tem um plano. Precisa fazer um plano. Então o apóstolo Paulo mostra para eles, primeiro vamos olhar para o futuro, a parousia. Eu já falei que o Cristo que nós pregamos ressuscitou. Ele está entre nós e nós o aceitamos. Mas, a segunda vinda, a parousia. Então, na parousia, os mortos vão ressuscitar. Os vivos serão transformados. Todos os cristãos serão unidos a Cristo definitivamente. E terão a entrada no reino de Deus. O comportamento do crente, no dia a dia, tem que levar em conta a história. A projeção para o futuro. Então, se eu queria ter uma profissão, o menino de 11 anos que pretende no futuro ter uma profissão, vai ser estudioso. Às vezes eu tinha que fugir para estudar. Lá havia muitas árvores
e eu fugia do trabalho, subia numa árvore, pegava um livro de história, de geografia, de matemática, subia na árvore, e escondia entre as folhas e ficava 1 hora, 2 horas, 3 horas ali estudando, preparando para a prova. Ninguém me achava, ninguém sabia onde eu estava. Eu estava escondido na folhagem. Sabe por quê? Porque eu estava de olho no futuro. Então o apóstolo, ele diz que nossos comportamentos são determinados, devem ser determinados por aquilo que esperamos em relação ao nosso futuro. Se Jesus não vai voltar, tudo bem. Mas se ele vai voltar, ele vai querer encontrar a gente aqui junto. Ele vai querer encontrar muita gente aqui que nós ganhamos para ele. Vai querer. Agora, se ele não vai voltar, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, não acontece nada, fica por isso mesmo. Nossos comportamentos são determinados por aquilo que esperamos em relação ao nosso futuro. Os heróis da fé, citados em Hebreus 11, praticaram atos heróicos a favor de Deus, tendo em mente um futuro glorioso. Eu também pensava em ter uma família. Eu via um casal segurando na mão do seu filhinho de 3, 4 anos, como vejo os casais de hoje ali, o irmão Danilo com a sua esposa e seus filhos, como vejo hoje o Ricardo com a Larissa e outros casais. Eu olhava para aquilo. Eu tinha um desejo de um dia ser um chefe de família. Ora, um chefe de família é um batalhador. Eu estava com 12 anos, fui constituir família muitos anos depois, mas eu já estava de olho. Já estava de olho no dia quando eu seria chefe de família, teria uma esposa e filhos. E o meu comportamento refletia essa esperança. Irmãos, Cristo vai voltar. O texto, a palavra técnica é parousia. Parousia significa estando presente. É um verbo, é uma palavra com um verbo no particípio presente. Parousia. Então é estando presente. Então, nós acreditamos que Jesus virá na sua parousia, estando presente conosco. Por causa disso, o meu comportamento vai ser esse. Os heróis da fé, eles pensavam assim. Eles praticaram atos gloriosos, sofreram, porque eles tinham em mente. Como dizem, eles faziam tudo aquilo tendo em mente a recompensa. Então, nós, no nosso dia a dia, devemos sempre estar pensando no que Deus tem para o nosso futuro. A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo e ao prazo final. Pois bem, o apóstolo Paulo, então, estimula os crentes ao serviço, mediante a esperança. Mediante a esperança. 2 comentários. O conhecimento sobre a glória futura do crente se fundamenta na volta de Cristo. A parousia e suas consequências, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos e a reunião final dos salvos com Cristo. Então, esse é o conteúdo do nosso futuro e é por esse conteúdo que nós devemos nos comportar, de olho nele. E o segundo comentário: a glória do futuro dos crentes se refere a todos os salvos. Então, se a glória do futuro se refere a todos os salvos, o serviço cristão também é uma demanda para todos os salvos. Já falei para os irmãos várias vezes que quando nós nos tornamos cristãos, Jesus nos dá um kit salvação. Aceitamos Jesus, somos salvos. Jesus falou, isso aqui é seu. Tem 2 coisas aqui dentro: a salvação e os dons. A salvação é para você, os dons é para cuidar dos outros. Você tem o dom de... Jesus te deu a salvação, você abre o pacote, tá, salvação, opa, isso é para mim. Mas aqui dá o dom de ensino. O dom de ensino não é para mim, não é para o meu bem.
Eu me lembro de um senhor que ele era excelente carpinteiro. Ele fazia coisas lindas na carpintaria. E ele dizia, não, isso é o dom do Espírito Santo. Ser carpinteiro não é dom do Espírito Santo. Não está na lista dos dons. Há 3, 4 listas de dons no Novo Testamento. Carpintaria não está. O carpinteiro é uma benção. Temos vários carpinteiros. E às vezes eu fico louco atrás de um carpinteiro. Mas não é um dom do Espírito Santo. Certo? Como engenharia. Mas consolar o sofredor, evangelizar o perdido, servir ao pobre, isso é dom do Espírito. Que nós recebemos. Naquele pacote, está aqui o seu kit de salvação. Aí eu abro, salvação para mim, dom para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu vizinho. Pois bem, falando então, é para todos os salvos, porque todos os salvos têm dons. E todos que têm dons devem servir esses dons, devem servir por meio desses dons. Ele diz, meus amados irmãos, aqueles que vão realizar o serviço cristão são meus amados irmãos. São continuando, os apóstolos usam a expressão meus amados irmãos para definir o conjunto dos salvos. O grupo dos salvos nos apóstolos chama meus amados irmãos. E este apelo sobre o serviço cristão é para meus amados irmãos, para todo mundo. Qualquer crente, em qualquer igreja, em qualquer lugar, são meus amados irmãos. E aí o texto ainda diz, define o conjunto dos salvos. Eles são amados por Deus, eles são amados pelos apóstolos, são amados uns pelos outros. Nós somos amados por nossa liderança, pelos apóstolos, somos amados por Deus e amados uns pelos outros. É nessa dinâmica que se realiza a obra de Cristo. Por quê? Porque se eu amo o irmão Alexandre, e ele está com o coração cheio de boa vontade para falar de Jesus, eu venho ficar com ele porque eu quero participar do seu entusiasmo. Então, amados quer dizer que eu não deixo você sozinho. Que eu não deixo você sozinho. Nós somos amados, portanto, se há uma pessoa realizando uma tarefa, todos os amados vão estar juntos realizando essa tarefa. Nós somos os amados irmãos. E os amados irmãos estão realizando a obra de Jesus. E cada um dos amados irmãos fazem parte desse processo da transformação do mundo. Pois bem, a glória futura, então, se refere a todos os crentes. Vamos prosseguir, por favor. O conhecimento, a realização, é o terceiro tópico. A realização do serviço cristão depende da convicção de que Deus valoriza nosso trabalho. Isso é muito importante. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você saiu de casa, visitou uma irmãzinha doente, orou por ela, isso tem valor diante de Deus. Eu estava falando das pessoas da nossa igreja, alguns desanimados espiritualmente, alguns na cama, alguns idosos, algumas pessoas sem esperança. E o serviço cristão deve focalizar essas pessoas. E qualquer que seja o serviço realizado, Deus valoriza. Não é vão no céu. Quer dizer, na mente de Deus, aquilo não é sem valor. Pode ser que entre nós, isso não vale nada. O irmão vem aqui e cantou, eu posso não dar o mínimo valor. Você que vem e canta, eu posso aí dar a mínima para o que você está fazendo. Mas não será sem valor diante de Deus.
O vosso trabalho não é vão no Senhor. É essa convicção de que Deus está valorizando o que você faz no interesse do seu filho. Qualquer pessoa que ajudar o meu filho vai ser valorizado por mim. Quando fazemos serviço cristão, nós valorizamos Jesus. E o Pai valoriza, Ele considera o que a gente faz. Paulo diz assim: o vosso trabalho não é vão no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa expressão sabendo é uma expressão do conhecimento profundo e contínuo. A gente compreende claramente e mantém a compreensão deste fato. Continuando, na expressão obra do Senhor, a palavra usada é ergon, que significa o investimento de energia ao longo de um tempo para produzir alguma transformação. Veja só, gasto de energia por um tempo em uma transformação. Isso é trabalho. Certo? Na física é mais ou menos isso que eu aprendi há 60 anos ou 70 anos. Energia por um tempo produzindo uma transformação. Vosso trabalho, a obra do Senhor. A obra do Senhor. Então, a obra do Senhor é isso. É um investimento de energia. Nós não podemos fazer a obra do Senhor nos encolhendo, nos retraindo. Temos que expressar força, trabalho, energia. Então, a expressão vosso trabalho é usada pela palavra corpus. Então, ergon é o trabalho em que investimos energia, produzimos transformação. A ideia é essa. A palavra vosso trabalho, o trabalho aqui é outra palavra. É corpus. Corpus significa uma tarefa, vou mostrar aqui, né? É usada a palavra corpus, que descreve uma tarefa árdua e penosa, que produz exaustão e esgotamento, possível de promover danos físicos e emocionais. Na primeira ideia, é que nós vamos gastar energia e vamos ficar cansados. Na segunda ideia, a palavra corpus, é uma tarefa dura, árdua, dolorosa, que traz desgaste. Esse trabalho é valorizado por Deus. Não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. Nós tínhamos aqui uma missionária chamada Lucy. Lucy esteve sozinha no campo missionário, porque às vezes iam casais para o campo missionário, às vezes ia um homem e às vezes uma mulher. Casais ou um homem e uma mulher. A Lucy foi sozinha. O trabalho missionário era duro. Pressões, falta de comida, falta de remédio. E ela foi se desgastando, e ela foi trazida do campo missionário. Era que Lucy não aguentava nem com a Bíblia. Exaustão total. Ela não aguentava nem segurar a Bíblia. Desgaste total. Esse é corpus, o trabalho que desgasta. Quando Jesus vinha da Galileia para a Judéia, ele estava muito cansado. E eles pararam na Samaria. Aqui está a Galileia, aqui está a Samaria, aqui está a Judéia. Jesus vem para a Judéia, vem da Galileia, passa por Samaria. Então ele veio. Quando chegou em Samaria, o texto diz que Jesus estava muito cansado. Aí ele sentou na beirada do poço. E ali ele ganhou os samaritanos para o reino de Deus. Pois bem, hoje em dia,
Os estudiosos descreveram um quadro chamado de burnout. É uma palavra inglesa que significa apagão. Então, essa Lucy teve o apagão, o burnout. Muitas pessoas têm isso. Se você tiver um burnout no serviço do Senhor, esse burnout vai ser valorizado por Deus. Porque você está esgotado, está cansado, porque você andou, buscou, trabalhou, ficou sem dormir, ficou sem comer, agora você está prostrado. O vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Se a pessoa se esgota, se cansa, e chega a um ponto de nem conseguir se mover, talvez o pastor não valorize, mas Deus valoriza. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Continuando. A primeira assertiva é de que Deus sabe. E a segunda assertiva é que Ele faz alguma coisa para compensar. Primeiro, 3.1. O nosso sofrimento no serviço de Deus não é vão porque Ele conhece todas as nossas lutas e padecimentos. Em segundo lugar, o nosso sofrimento no serviço de Deus não é vão porque Ele recompensa. Presta atenção, se somos esgotados e consumidos no serviço do Senhor, Deus tomará em nosso favor providências compensatórias. Providências compensatórias. Às vezes acontecem coisas maravilhosas na nossa vida e nós não sabemos. Pode ser uma recompensa de Deus por um esgotamento que você teve servindo a Jesus. Outro dia vi a irmã Rose com a sua neta. Irmã Rose sempre foi uma crente dedicada, que investiu sua vida no Senhor, de bondade, de amor, sempre ligada à igreja, sempre boa cooperadora. Há desgaste. Mas, quem sabe, a sua netinha seja uma ação de Deus compensatória pelos desgostos que você já sofreu na vida cristã. A gente não sabe. Você sofreu desgostos, a sua nora não engravidava, você perdeu pessoas queridas, mas firme e constante. Agora eu vejo você com a sua netinha e eu fico olhando. Por que será que a irmã Rose está desfrutando essa imensa alegria com essa netinha tão linda? O vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, se nós somos fiéis, se nós somos firmes e constantes, se nós nos consumimos, Deus fala, peraí, você se consumiu? Eu vou te compensar. Aí vem uma coisa maravilhosa que a gente não espera. Entendeu? Você se consumiu? Eu sei, eu estou vendo. Eu tenho um sobrinho que a gente conversava com ele. Ô, Júnior, isso, estou sabendo. Júnior, isso, estou sabendo. Então, assim, você está sofrendo? Deus fala, estou sabendo. Estou sabendo. Fica firme. Deus exaltou o seu Filho. Eu falo para os irmãos que a vida cristã me concedeu grandiosas bênçãos. Logo que eu me converti, como eu fui criado na igreja, eu sabia como funcionava a igreja, e eu me converti aos 17 anos, e o pastor me dava tarefas. Eu fui batizado em setembro, em dezembro eu já fui eleito líder da escola bíblica dominical. E assumia. E um dia o pastor me pediu para eu dirigir o culto de oração. Ele, acho que ia viajar, e eu precisava ir ao culto de oração para dirigir o culto de oração. E chovia. Uma grande ventania. E eu peguei um cavalo
peguei um guarda-chuva, montei no cavalo, abri o guarda-chuva e fui embora. Você já viu alguém cavalgar segurando um guarda-chuva no meio do temporal? E vou eu, o cavalo, poc, eu aqui segurando o guarda-chuva, aquela ventania, o vento pegou o guarda-chuva e fez assim, na cara do cavalo. Se o cavalo falasse, ele ia falar, ué, quem apagou a luz? Porque ele não enxergava nada, e eu não conseguia, porque o vento mantinha, e o cavalo com a sua cabeça lá tampada. Foi uma experiência terrível, até que eu consegui desvencilhar e tirar, porque o cavalo ele não parou, o pior era isso, porque se na escuridão ele parasse, ótimo, mas ele não parou, eu sabia que ele não estava me enxergando, mas ele estava na embalada. A sorte é que era um trecho da estrada reto, e eu falei, ele pegou a reta, ele vai embora. Finalmente eu consegui controlar a situação, consegui puxar o guarda-chuva da cabeça dele, fui à igreja, cheguei à igreja, havia uns três pessoas. Aí eu dirigi o culto com aquelas 3 pessoas e voltei para casa. Irmãos, eu nem pensei nisso, mas com certeza o Senhor estava vendo tudo aquilo. Você está numa situação difícil, mas eu estou sabendo. Deus está sabendo. Acho que eu nem contei aquilo para ninguém. Eu estou contando a primeira vez para vocês. Contei aquilo para ninguém. Porque senão as pessoas me dizem que são mentirosos. Às vezes a gente não conta as coisas para não ser chamado de mentiroso. Eu contar isso, eu estou contando para vocês. Mas Deus vê. Deus sabe. E foi bom porque aquele culto de pequenininho, com poucas pessoas, havia pessoa, entre aquelas 3, 4 pessoas, havia pessoas amarguradas, pessoas tristes, que também tinham enfrentado o temporal para chegar até a igreja. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa convicção de que vale a pena nos induzirá ao trabalho. Nos induzirá ao trabalho. A gente às vezes fica acomodado porque a gente não acha que vale a pena. A gente não pensa que vale a pena. E Paulo diz, não, vale a pena. O vosso trabalho estafante, a vossa síndrome de burnout na obra missionária, não será desconsiderada por Deus. Ele vai dizer, eu estou vendo, eu estou sabendo. Há um hino do cantor cristão, que nós não vamos cantar, mas quero colocar para eu ler a letra para vocês. É o hino 133 do cantor cristão. O cantor cristão foi descartado e surgiu o hinário para o culto cristão. Na verdade, a intenção era essa, pegar os hinos mais queridos do cantor cristão e formar o hinário para o culto cristão, que era maior, com maior número de hinos. Mas do cantor cristão vieram apenas os hinos mais cantados. Então, as pessoas, a equipe visitava as igrejas e via quais eram os hinos mais cantados. E passaram isso para o hinário para o culto cristão. Os menos cantados ficaram fora. O cantor cristão antigo não foi desaconselhado, mas o hinário para o culto cristão veio bonito, muito bonito, então descartou o hinário para o cantor cristão. Mas no cantor cristão ficaram hinos preciosos. E esse aqui é um deles, um negro, um irmão negro, bem negro, parente daquele seu Abraão, neto, sobrinho daquele seu Abraão, cantava esse hino. Sempre vinham lágrimas. Eu sei que Deus é sabedor do meu sofrer, da minha dor, mas sei também que o meu penar em gozo pode transformar. Em gozo pode transformar. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu sei que Deus é sabedor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. A minha dedicação ao Evangelho me fez de mim uma pessoa vitoriosa. Se não fosse o Evangelho na minha adolescência, eu era um zero à esquerda. Eu disse aos irmãos, já teria morrido, tenho certeza. Ou estava preso. Não, ninguém fica preso até essa idade, mas poderia estar preso. Mas o meu sofrimento, o meu envolvimento no serviço cristão me deu um novo rumo.
Eu digo para os irmãos do fundo do coração. Às vezes o pregador, ele faz algumas, principalmente pregação na televisão, você vê que ele está adorando a pílula, né? Você vê que ele está dando ali uma palavra que está meio fora, ele está forçando a barra. Mas isso aqui eu não forço a barra, eu tenho certeza. Se não fosse o meu envolvimento no Evangelho, eu era muito menos do que eu sou. Eu falei para os irmãos várias vezes, o meu melhor aflorou na vida da igreja. Foi na igreja que o meu melhor apareceu, no serviço da igreja. Quando as pessoas viam valor em mim, aquele valor que viam em mim, ele foi despertado na igreja. Foi despertado na igreja. E quanto mais ele era despertado, mais se pedia, mais era necessário que eu falasse, que eu fizesse o trabalho do Senhor. Eu sei que Deus é sabedor do meu sofrer, da minha dor, mas sei também que o meu penar em gozo pode transformar. Em gozo pode transformar. Serviço cristão deve arder no nosso coração. Deve arder. Coloque o nosso lema. Lema, um pouco mais, um pouco melhor. O lema é um pensamento que dirige, que estimula, influencia o nosso agir. Está difícil? Já foi? Um pouco mais. Isso é o apóstolo Paulo que fala isso, né? De vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Esse é o texto bíblico. E o lema é um pouco mais, um pouco melhor a cada dia. Será que o meu querido irmão pode pensar em fazer um pouco mais? Tenta trazer uma pessoa para a igreja. Tenta ler um versículo para alguém. Tente conversar com alguém. Eu tenho muita experiência com motorista de Uber, porque agora eu tenho andado bastante de Uber, e eu converso com eles. Eu não entro no veículo e saio sem provocar alguma coisa do que Jesus falou. E eu fico surpreso porque de tempo em tempo eu encontro um crente e eu falo, você acredita também, senhor? Então vamos fazer uma brincadeira para passar tempo? Eu falo um versículo, você fala outro. Aí eu falo, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Agora fala você. Ele não sabe. Ele não sabe. Eu sou da igreja das quantas, igreja das tal, cheia de cura, cheia de milagres. E a pessoa não sabe um versículo. Não sabe o versículo. No nosso tempo, o culto de oração, toda pessoa que queria falar, antes de fazer o pedido de oração, recitava um versículo. Por exemplo, se você, o Danilo, quisesse pedir oração, levantava, falava o versículo, aí pedia oração. Era assim. E a escola dominical? Como é que era, Eliseu? As crianças aprendiam. Essa é a nossa escola, escola dominical. Essa é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente ou estava trabalhando. Se a pessoa não estava na escola, coitadinho, está na cama. Ou então, está dando. Para nós, na nossa mentalidade naquela época, Eliseu se lembra, a pessoa não vinha à escola dominical por dois motivos. Não tinha um terceiro motivo, só dois. Ou está na cama ou está trabalhando. Mas essa aí a gente deixa de lado, porque já é uma acusação forçada. Mas era assim que as crianças aprendiam. As crianças aprendiam, né? E elas gostavam. Teve uma época que tinha um irmão que contava. As crianças. E ele chegou um tempo que ele não conseguia mais contar. Porque as crianças estavam se movendo para cá e para lá, não conseguiam. Então ele contava até 60. Quando chegava em 60, ele não perdia. Aí no relatório, havia relatório, ele colocava criança 60. Todo domingo, criança 60. Porque
Ele passava de 60, ele contava até 60. O apelido dele ficou, né? Irmão 60, porque ele só contava até 60. E toda vez o número das crianças era 60. Isso era maravilhoso, irmãos. Precisamos dessa vibração, né? A parousia, não sabemos quando. Mas os crentes antigos achavam, Jesus volta sim. A parousia é verdadeira. E há indícios muito assustadores. Enquanto isso, trabalhemos. O que você acha de fazer um plano para um pouquinho mais, um pouquinho melhor, a cada dia? Eu queria orar com os irmãos que querem fazer isso. Quero que venham aqui à frente aqueles que vão se esforçar, pedir a ajuda de Deus para fazer um pouquinho mais, porque esse é o lema da igreja. Querem orar comigo, por favor? Então pode levantar. Fiquem todos em pé. Se você quer um pouco mais, um pouco melhor a cada dia, talvez essa semana um pouquinho do que você não fez na semana que passou. Quer vir aqui? Dá a mão para mim. Acha que pode fazer um pouquinho? Visitar um doente. Perto da nossa casa há umas pessoas doentes com muito sofrimento. Vamos fazer isso. A gente podia cantar o hino. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos lá? Hino 492. Tá. Vamos cantar o hino e depois a gente faz a oração. Vamos chegar para cá para que todos venham aqui. Então nós vamos fazer um pouquinho mais.